Sejam bem-vindos ao nosso canal e ao início de mais um trimestre de estudos da Palavra de Deus. O título desta primeira lição que comentaremos é O Início da Caminhada. E nesse novo trimestre teremos o apoio do comentarista desta nova revista para a classe de adultos da Escola Bíblica Dominical, o pastor Osiel Gomes, um grande teólogo e um homem de Deus. Nas aulas que seguirão, será explorada a jornada espiritual do crente em Jesus Cristo, desde o novo nascimento até o anseio de encontrar com Cristo nas mansões celestiais. E nessa caminhada envolve um viver marcado pela santidade e perseverança, superando os desafios, obstáculos e até decepções neste novo nascimento, onde passamos a ser cristãos. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conversão da alma. Objetivos da lição. Primeiro objetivo: explorar o sentido da caminhada com Cristo. Segundo objetivo: ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento. E terceiro objetivo: enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia-se na caminhada cristã. Faremos a leitura agora do texto áureo, que nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Encontra-se no Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. A verdade prática nos diz: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Agora, pegue a sua Bíblia ou a sua revista e nos acompanhe na leitura bíblica em classe. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Primeiro ponto, a caminhada com Cristo. Primeiro, compreendendo os dois caminhos. Na vida humana, temos dois caminhos, o da vida natural e o da vida com Cristo. Para compreendermos os dois caminhos, é necessário analisar onde tudo começou. De forma resumida, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. No livro de Gênesis apresenta tudo o que Deus esperava do homem e tudo o que Deus tinha preparado para o homem. Mas, devido à sua queda, termo para descrever a entrada do pecado no mundo, toda a humanidade foi destituída do relacionamento com o Senhor. Deus não foi surpreendido, mas o desafio estava nas mãos do homem. A partir da queda, a vida humana passou a ter um início e um fim natural. Em meio ao juízo dado ao homem, o Senhor mostrou o seu plano redentor, que no futuro seria consumado através de Jesus. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, é anunciada uma profecia sobre a vinda de Jesus. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Vejamos a interpretação deste verso. A serpente é interpretada como uma representação do mal ou do próprio Satanás. A mulher é associada a Maria, mãe de Jesus, embora também possa ser vista como uma figura coletiva
representando a humanidade, a descendência da mulher. A descendência da mulher é interpretada como Jesus Cristo, que esmagará a cabeça da serpente, simbolizando a vitória definitiva sobre o pecado e a morte. O ato de ferir a cabeça da serpente indica um golpe fatal, enquanto a serpente fere o calcanhar da descendência, mas sugere um ataque não fatal. Isso pode ser visto como uma alusão à crucificação de Cristo, onde ele sofreu e morreu o ferimento no calcanhar, mas ressuscitou e triunfou sobre o mal, que é o golpe na cabeça da serpente. Essa interpretação enfatiza a esperança e a promessa de salvação, apesar da queda do homem e da entrada no pecado no mundo. Jesus proporcionou à humanidade um novo nascimento. A vida humana se inicia no momento do nosso nascimento natural. Ela poderá ser longa ou curta, mas não é eterna. A vida com Cristo, a nova vida com Cristo, é o começo de uma nova história. Nessa vida há novos propósitos, novos pensamentos e novas esperanças e a vida eterna. Segundo, os três companheiros da nossa caminhada. Se a decisão do homem for pela vida com Cristo, haverá lutas, provações e sabores, mas em todos esses momentos e infortúnios, o homem não estará sozinho. Seus amigos, seus familiares podem te abandonar. A fama, as riquezas, um dia pode passar ou se tornar algo comum, fazendo o homem se sentir vazio e solitário. Mas para aquele que nascer de novo, para aquele que passar pelo novo nascimento, nunca estará sozinho. Terá ao seu lado os três companheiros, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O primeiro companheiro, o Pai, somos todos cuidados, instruídos e fortalecidos por ele. O segundo companheiro, o Filho, Jesus, que nos concedeu a vitória contra o pecado, nos concedeu a sua vida e nos conduz em segurança para o seu reino celestial. E o terceiro companheiro, o Espírito Santo, que nos auxilia, nos consola, nos capacita. Por intermédio do Espírito Santo, Deus opera o milagre do novo nascimento, transformando a nossa vida caída, reconhecendo Jesus como nosso Salvador, nos reconciliando com Deus e legitimando nossa filiação diante do Pai. Segundo ponto, o novo nascimento. Primeiro, por que precisamos do novo nascimento? No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino tem um uso genérico no texto e por isso seu sentido inclui todos os seres humanos. Na passagem em apreciação para esta aula, Jesus, sabendo dos pensamentos de Nicodemos, antecipa o que ele perguntaria em seguida, lhe respondendo que para ver o reino de Deus era necessário nascer de novo. Nicodemos procura em sua mente o que poderia gerar uma explicação à altura, mas nada encontra, dando então uma resposta incoerente. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? João capítulo 3, verso 4. Jesus estava dizendo que para ver o reino de Deus, o homem não poderia continuar em uma vida de pecado, o pecado de Adão, o pecado original, estando por este motivo destituído da graça. Jamais o homem conseguirá ver o reino de Deus assim. O reino de Deus é santo, porque Deus é santo, não tendo como haver relacionamento, pois a luz não se relaciona com as trevas. Somente um novo nascimento, não da carne, não do nascimento natural, pois continuaríamos em pecado, mas um nascimento espiritual. Assim, o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um novo nascimento vindo diretamente do céu. Todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. Segundo, a religião não faz nascer de novo. Nicodemos era um príncipe dos judeus. A inclusão do termo fariseu no relato evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente Deus, segundo a tradição monoteísta do judaísmo, os ensinos da lei e dos profetas e a história de seu povo. Então, o que não garante um novo nascimento ao homem? A religião. A religião, com seus dogmas, não levará o homem ao novo nascimento. O naturalismo, crença que não existe nada além do mundo natural, não levará o homem ao novo nascimento. O racionalismo entende que a razão é a lógica, sendo a única fonte que gera o conhecimento humano, não levará o homem ao novo nascimento. O modernismo é caracterizado pela inovação e oposição aos valores étnicos tradicionais, também não leva o homem ao novo nascimento. A emoção não leva o homem ao novo nascimento, pois não é possível viver só de emoções. As riquezas, além de ser momentâneo, não levam o homem ao novo nascimento.
A tradição não oferecia o que a sua alma precisava, o que a alma de Nicodemos precisava. Por isso, Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus, conforme podemos comprovar nestas suas palavras: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Vejamos o que diz Romanos, capítulo 8, do verso 5 a 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Terceiro, o novo nascimento e seu processo. A expressão de novo, que significa do céu, mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna, gerada por intermédio da palavra, vem de cima, de Deus e de mais ninguém. Vejamos o processo que Jesus apresentou a Nicodemos para a compreensão de como ele faria para nascer de novo e entrar no reino de Deus. Primeiro, a água. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, refere-se ao cumprimento da lei, porque toda a lei, a antiga aliança, se cumpre em Jesus Cristo. Olha o que diz Mateus, capítulo 5, verso 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus cumpriu toda a lei instituindo uma nova aliança com o homem. E só através da observância e a prática da nova aliança, o homem terá resultados positivos no processo do novo nascimento. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 4, verso 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Segundo, o Espírito. Com o Espírito, a vida com Cristo se inicia pela regeneração através da obra do Espírito Santo que transforma as pessoas pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, vindo do céu. É um mistério da fé. Olha o que diz Tito, capítulo 3, versos 5 e 6. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós, o Jesus Cristo, nosso Salvador. Terceiro ponto, o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Primeiro, o Novo Testamento. O conceito de Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início da era cristã, o Novo Testamento era apenas para fazer diferença entre o Antigo e o Novo. A Antiga Aliança, a Lei, e a Nova Aliança, o Evangelho. Mas, com estudos aprofundados, entendeu-se que o Novo Testamento, sendo a consumação da promessa revelada no Antigo Testamento, era, na verdade, uma ordenança para todo cristão, para seguir e praticar, tendo como principal mandamento crer em Jesus Cristo, o cumpridor da lei e autor da salvação, a nova aliança. Olha o que diz Jeremias, capítulo 31, verso 31 a 33. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Segundo, o tema principal do Novo Testamento. O tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra do nosso Senhor. Cristo é o Messias prometido, é o autor e consumador. Ele é o exemplo, ele é o executor, também é o construtor. Portanto, em nome de outro, não há salvação. Os grandes reformadores não conseguem salvar a alma do homem. Os mais religiosos da atualidade também não conseguem salvar a alma do homem. Nada e ninguém neste mundo pode salvar a sua e a minha alma. Por isso, o tema principal do Novo Testamento é Jesus, porque ele e por ele nós alcançamos a salvação. Somente por ele conseguiremos ser salvos
e reconciliados com Deus. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Terceiro, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. Este documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina, envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. O cristão deve começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Por quê? O Antigo Testamento tem a sua importância para o povo de Deus. Isso é evidente, estando dividido por categorias: a lei, os profetas e os escritos. Porém, no Antigo Testamento temos a revelação da promessa e todo o plano da salvação e o seu desdobramento ao longo da história do povo Israel. Mas para o processo do novo nascimento, o Novo Testamento traz ao cristão, ao novo convertido, o desdobramento da promessa, revelada no seu cumprimento em Jesus Cristo. Jesus é a consumação do plano de Deus para a reconciliação do homem com Deus, iniciando uma nova jornada de fé. Por isso, é importante que todo novo convertido que queira trilhar o novo nascimento precisa iniciar a sua vida, prática e observância à palavra de Deus no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta a história dos regenerados, dos que iniciaram a sua jornada reconciliados com Deus. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 a 17. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. É o livro da revelação da vontade de Deus para o seu povo. Mas para o início da jornada do novo nascimento é necessário o estudo e a prática dos ensinos do Novo Testamento, aprendendo com os ensinos do próprio Cristo em como prosseguir nesta nova jornada rumo às mansões celestiais. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Reveja todos os pontos que comentamos e ótimos estudos!